Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Patrícia Rodrigues, PCNP dos anos iniciais. Espero que estejam bem, descansadas, após esses 15 dias de férias merecidas. Espero que estejam com as baterias recarregadas, pois temos aí um segundo semestre à nossa espera. Então, um bom retorno a todas e bons estudos. Eu passo a palavra agora para minha parceira Carla Kaori. Olá, meninas, professoras e professores. Bom retorno. Nós vamos iniciar mais uma TPC EMAI, agora depois das férias descansadas. E eu desejo a vocês, a todas nós, bom trabalho. E lembrando que estamos na semana C do segundo agrupamento, que corresponde à semana de 2 a 6 de agosto. Vamos lá para o nosso momento de estudo. Nós continuaremos estudando a unidade temática Grandezas e Medidas, como continuação da TPC EMAI da anterior, antes das férias. E nesse encontro, continuaremos a abordagem das habilidades em defasagem da AP, a avaliação da aprendizagem em processo de matemática do primeiro bimestre, articulando essas habilidades com os materiais oficiais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e assim oferecer subsídios às professoras na elaboração de intervenções necessárias para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, pois é de extrema importância que a equipe docente compreenda que o desenvolvimento dos conhecimentos, o desenvolvimento dos saberes e das aprendizagens, ele se dá através do trabalho adequado no decorrer da trajetória escolar dos estudantes. E nesse intento, a avaliação é um dos instrumentos de apoio para o planejamento e elaboração de intervenções necessárias a serem realizadas em todo o percurso escolar dos estudantes. O momento de refletir sobre as práticas anteriores e direcionar as futuras práticas. A pauta dessa forma, ela está estruturada em 4 momentos, sendo que no primeiro momento nós continuaremos a análise das habilidades em defasagem. No segundo momento, nós vamos estudar um pouquinho sobre possíveis intervenções através da análise do vídeo de grandezas e medidas, medir, estimar e comparar. E no terceiro momento, nós vamos fazer um apanhado de todo esse conhecimento, de todo esse estudo, nos sistematizando. E por fim, a leitura final. Com isso, nossos objetivos são analisar e estudar as habilidades em defasagem na AP de Matemática, primeiro bimestre, analisar e estudar o vídeo, grandezas e medidas, medir, estimar e comparar, e fruir de um texto literário. Primeiro momento, análise dos resultados. Na última TPC, nós apresentamos e exploramos a plataforma CAED e apresentamos os resultados da avaliação da aprendizagem em processo de matemática referente ao primeiro bimestre de todos os anos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. E colocamos os olhos no desempenho dos estudantes, né? Muito baixo, baixo, médio, alto. E os estudantes de atenção e muita atenção. E a partir desses resultados, né, desses indicadores, pensar, né, no planejamento, nas tomadas de decisões para auxiliar no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Como eu já disse na TPC anterior, colocar os olhos nas habilidades que eles apresentam maior dificuldade e articular com os nossos materiais,
tanto o Aprender Sempre, como o EMAI e o nosso PNLD, nosso livro de matemática. Bom, aqui nós iremos retomar o slide da última TPC com os resultados do 4º e do 5º ano. Então, aqui, por que nós selecionamos essas habilidades, né? Essas questões aí que nós destacamos para vocês? Porque foram as questões que eles tiveram aí um menor rendimento. Então, quando nós olhamos aí para o 4º ano, a H23, nós percebemos que os estudantes, nós ficamos com uma média aí de 23% de acerto. E essa habilidade, ela é referente ao 4º ano, que é a EF 04MA20. Porém, essa mesma habilidade, ela também foi solicitada na avaliação do 5º ano. E os nossos estudantes, eles também ficaram ali com desempenho um pouco acima aí de 50%, eles ficaram aí com 57%. Então, apesar de ser uma habilidade do 4º ano, ela também foi solicitada no 5º, tá? Eu não vou fazer a leitura nesse momento da habilidade em si, porque nós vamos retomá-las nos próximos slides. E quando eu vou para que está ali em vermelho, que é uma outra habilidade que os nossos estudantes do 5º ano, eles também apresentaram aí um baixo desempenho, né? Na diretoria de ensino, nós ficamos aí com 44%. Então, por esse motivo, né, nós fizemos a escolha dessas habilidades, tá? Dessas duas habilidades, uma do 4º ano e uma do 5º ano, pois foi aí que nós encontramos a maior, vamos colocar assim, dificuldade dos nossos estudantes. E aí, nós conseguimos perceber que a unidade temática, né, como a gente já fala, né, até a nossa própria TPC, ela é a unidade temática grandezas e medidas. Então, antes de continuar, só para a gente retomar um pouquinho esses conceitos, né, dessa nossa unidade temática. Então, o que é grandeza, né? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, o comprimento, a massa, a área, capacidade, tempo, temperatura, são algumas das grandezas que nós trabalhamos nos anos iniciais, né? E nós temos outras, como a densidade, energia, enfim, velocidade, que nós já não trabalhamos, já não é o nosso foco nos anos iniciais, tá? E medir, quando eu falo medidas, né? Já medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade, a unidade de medida. As unidades de medidas são quantidades específicas de determinadas grandezas físicas e são usadas como padrão para realizar medições, tá? Então, aqui nós temos a habilidade EF05MA19, né? Que na última TPC eu já trabalhei, a gente já estudou sobre essa habilidade, onde nós chamamos a atenção novamente para os verbos, né? Para os processos cognitivos que os nossos estudantes aí precisam estar desenvolvendo, né? Que é lá, ó, resolver e elaborar situações, problemas envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos
socioculturais. Então, só retomando o movimento que nós realizamos na última TPC, né, nós selecionamos uma atividade do material Aprender Sempre, né, que foi uma atividade do volume 2, da sequência didática 1, a aula 6, a quantidade de docinhos, que era uma atividade que explorava problemas utilizando a massa como grandeza de medida. E aí nós apresentamos também uma questão da P, né, em que era apresentada uma situação em metros, porém a pergunta era referente a quantos quilômetros eles tinham que fazer essa transformação de metros para quilômetros. E nós também colocamos uma sugestão de atividade do nosso próprio PNLD, como sugestão de atividade para ser retomada, para vocês estarem desenvolvendo essa habilidade com os nossos estudantes. Então, foi esse movimento que nós fizemos e hoje nós iremos dar continuidade com os demais anos. Vamos lá? No quarto ano, nós selecionamos essa habilidade, como a Patrícia já disse, a EF04MA20, que foi avaliada tanto no quarto ano quanto no quinto ano. No quarto ano, nós tivemos aí uma porcentagem de acerto de 23%, uma porcentagem baixa na Diretoria de Ensino de Limeira, e no quinto ano tivemos uma porcentagem de 57% de acerto. Essa habilidade, ela diz medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos, explorando então os objetos de conhecimento de medidas de comprimento, as medidas de massa e de capacidade, estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais. E ela consta, é claro, nos materiais oficiais da Secretaria da Educação. No Aprender Sempre volume 1, nós encontramos na sequência didática 3, nas aulas 1 e 4. No Aprender Sempre volume 2, também na sequência didática 3, nas aulas 6 e 7, e no EMAI do primeiro semestre, o volume 1, na sequência 9, com as atividades 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, na sequência 10, com as atividades 10.1 e 10.2, e por último, na sequência 15, com as atividades 15.1, 15.2 e 15.3. Nós selecionamos aqui para apresentar para vocês, para realizarmos uma breve análise de como essa habilidade vem no nosso material, o Aprender Sempre volume 2, as aulas 6 e 7, estimativas de medidas de comprimento e massa e determinação de áreas. Essas aulas, ela se inicia, como sempre, com o que vamos aprender. Nestas aulas, vamos estimar e medir comprimentos e massas e determinar a área de uma figura desenhada em uma malha quadriculada. E vem a contextualização. A professora Maria Amélia propôs aos estudantes que desenhassem e pintassem trajetos em um espaço da escola. Atividade 1. Giovana e os amigos fizeram um desenho no papel e pintaram no pátio coberto da escola, com auxílio dos pais de Vinícius. Veja como ficou. E venha a imagem do trajeto pintado no pátio da escola. Eles criaram uma brincadeira chamada O Robô e o Comandante. Nela, um estudante, o robô, de olhos vendados e inicialmente posicionado sobre o círculo, recebe orientações de outro estudante, o comandante, que está ao seu lado, para chegar ao outro círculo andando sobre o trajeto desenhado. O comandante pode, por exemplo, solicitar que o robô dê 3 passos para frente, devendo avaliar a distância percorrida para determinar os próximos comandos, ou seja, estimar a distância, a quantidade de passos que será necessário para percorrer essa distância. Com sua dupla, desenhe o trajeto com giz no piso do pátio e realize a atividade.
Comentem com outra dupla quais foram as dificuldades que encontraram e como as superaram. É fundamental planejar com o coordenador a realização desta atividade, uma observação para a professora. Nela, então, nós podemos observar que os estudantes, eles terão o desafio de estimar quantos passos, a quantidade de passos, que é uma unidade de medida não convencional, para alcançar o objetivo proposto da brincadeira, do jogo. Nessa atividade, a criança, ela também precisará mobilizar seus conhecimentos de lateralidade, direita, esquerda, quantos passos para frente, para trás. E a partir desta situação concreta, dessa situação, dessa atividade exploratória, nós, professoras, nós podemos também complementar a atividade com a inserção de medidas convencionais, das medidas padronizadas, através da comparação de um passo com um metro, a utilização de instrumentos de medição de comprimentos para medir esse trajeto. E aí a professora pode apresentar quais são alguns desses instrumentos e fazer com que o aluno pense qual é o melhor instrumento a ser utilizado para medir esse trajeto. Então, ela pode apresentar a régua, a fita métrica, a trena e fazer com que os próprios estudantes cheguem na resposta qual é o instrumento mais adequado para medir esse trajeto. E assim partir da utilização de medidas não convencionais, que é o passo, no caso, partir para as medidas padronizadas, para as medidas convencionais. Na questão 2, a proposta é a seguinte: pegue um pacote de arroz ou feijão de 1 kg e segure-o em uma das mãos. Com a outra mão, pegue 3 livros. Estime a massa dos livros e, em seguida, com auxílio de uma balança, meça as massas e compare o resultado com a estimativa. Realize a atividade com outras quantidades de livros e registre os resultados no quadro a seguir. E o quadro a seguir vem com 3 colunas. A primeira coluna é o material para a medição de massa, qual é o instrumento que vai ser utilizado para medir a massa dos livros. A estimativa, ou seja, as hipóteses que os alunos, as crianças vão construir. E depois, na última coluna, o registro do valor obtido, do valor exato da massa dos livros. Então, essa atividade é muito semelhante à anterior, que também sai de uma proposta de atividade exploratória, que as crianças vão ter que construir as suas hipóteses, vão ter que estimar a massa dos livros, partindo como referência, tendo como referência o 1 kg de arroz, 1 kg de arroz ou de feijão, vão ver se aquela quantidade de livros é mais pesada, se tem maior massa, e depois ela vai validar as suas hipóteses, vai validar as suas estimativas com a balança, certo? E por último, nós colocamos aqui a questão relacionada que caiu na avaliação da aprendizagem processo do 4º ano, no modelo 01. Lembrando que essas avaliações, elas são diferentes entre uma escola e a outra. Então, pode ser que a questão que caiu na avaliação na AP da sua escola, pode ser que tenha sido diferente dessa questão aqui que nós estamos apresentando. Porém, como nós tivemos apenas o acesso a esse modelo de avaliação, então nós buscamos dentro desse modelo qual era a questão relacionada que contemplava a habilidade que nós estamos citando aqui. E a questão é a questão 11, que diz o seguinte: Ivair instalou um quadro em sua sala com as medidas representadas na imagem abaixo.
e vem as medidas em centímetros de um retângulo. E pede qual é a medida do perímetro em centímetros desse quadro. Então, nessa atividade, nessa questão, o estudante necessitará saber a definição de perímetro, de como calcular o perímetro, o que é o perímetro, o perímetro ele é uma medida do contorno de uma figura, que pode ser circular, pode ser uma figura poligonal ou com uma forma irregular. E aí, a partir desse conhecimento, buscar na imagem as informações necessárias para responder a pergunta, que no caso é a medida do contorno do retângulo, certo? E também, se a criança souber conhecer as características do retângulo, facilitará também para ela desenvolver a sua estratégia e chegar na resposta correta dessa questão, certo? Vamos agora para o terceiro ano. Para o terceiro ano, nós selecionamos aí, nós colocamos 2 habilidades. Por quê? Porque uma habilidade, ela está relacionada com o comprimento e a outra habilidade, ela é relacionada com capacidade e massa, tá? Então, por esse motivo, nós selecionamos aí essas 2 habilidades, tudo bem? Então, nós temos a primeira, a EF03MA19, que é estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, mais usuais, o metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. O objeto de conhecimento, medidas de comprimento, unidades não convencionais e convencionais, registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações. E aí, a próxima habilidade, que é a EF03MA20, que é estimar e medir capacidade e massa utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais: litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama, reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. E o objeto de conhecimento, medidas de capacidade e de massa, unidades não convencionais e convencionais, registro, estimativas e comparações. Nos materiais, nós encontramos no Aprender Sempre, volume 2, tá? A habilidade MA19, na sequência didática 2, na aula 6, e na sequência didática 3, na aula 5. Já o EMAI, volume 1, que é referente ao primeiro semestre, nós vamos encontrar a EF03MA19 na sequência 10, atividades 10.3 e 10.4, e na sequência 15, na atividade 15.5. E a habilidade EF03MA20, na sequência 15, nas atividades 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5. Bom, aqui nós selecionamos para vocês uma atividade do Aprender Sempre, volume 2, da sequência didática
3, ampliando os conhecimentos matemáticos. Essa atividade que nós separamos, a habilidade dessa atividade, ela é referente à EF03MA19, que é estimar, medir e comparar comprimento, certo? Aí vamos, aula 5. As medidas e os instrumentos de medida. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos estimar e medir os comprimentos de alguns objetos que fazem parte do nosso cotidiano escolar. Então, nessa aula selecionada, o propósito é retomar as unidades de medidas de comprimento mais comum do nosso cotidiano e os instrumentos de medidas que utilizamos com mais frequência. Nessa aula, eles vão estimar medidas e utilizar instrumentos apropriados para realizar as medições. É muito importante a vivência dessa atividade, né? Então, primeiro, eles poderão estimar as medidas e depois comparar com as obtidas na medição com os instrumentos, né? E o professor, ele também pode fazer o mesmo, anotando as estimativas dos estudantes e comparando com o real. Então, aqui a gente consegue perceber que nós estamos conseguindo atingir aqui, com essa atividade, o que é solicitado lá na habilidade, não é? Que eles vão estimar, eles vão medir e eles vão comparar, tá bom? Bom, na própria atividade, existe uma sugestão para explorar a altura e a largura da lousa, né? E perguntando para os estudantes se eles sabem qual instrumento de medida é o mais adequado para aferir esse comprimento, né? Então, a gente já consegue realizar ali uma sondagem dos conhecimentos prévios que eles têm, né? E aí, após essa conversa, nós vamos lá para a questão, né? 1. Quais instrumentos de medida, de modo geral, utilizamos para medir comprimentos? E aí nós vamos ver quais são esses instrumentos que eles já conhecem. E é muito interessante para essa aula que você leve, né, nós temos que ter aí em mãos esses instrumentos para que eles possam ter o contato, né, que eles possam manusear, que eles possam medir, tá bom? Aí nós vamos lá para A. Quantos centímetros tem uma régua? Aqui, a gente já tem uma outra possibilidade de comparar o comprimento das réguas, caso eles tenham réguas de tamanhos diferentes. Nós sabemos, né, a mais comum é aquela, né, de 30 centímetros. Porém, nós temos algumas menores que cabem, né, dentro lá do estojo, né, que às vezes ela tem 15, 20 centímetros. Então, se houver essas réguas aí de tamanhos diferentes, vocês podem socializar essa comparação, eles podem fazer essa comparação e socializar a comparação do comprimento das suas réguas, tá? Aí nós temos 1 metro igual 100 centímetros. Unidade de medidas mais utilizadas, centímetros e metros. O trabalho com a unidade de medida usuais, né, como metro, centímetro, ele permite o estabelecimento de relações entre elas. É possível explorar aí com as crianças, em atividades simples, essa noção do que o metro tem 100 centímetros e que essas unidades, elas são usadas em situações diferentes, tá? E aí, antes, né, da leitura da questão 2,
É interessante retomar também com os estudantes o uso de medidas não padronizadas, né? Como o palmo, os pés, os passos, e colocá-los em situações para que realizem essas medidas, né? Então, vou pedir para que eles façam, né, para eles medirem ali, por exemplo, a mesa deles, quantos palmos tem, que eles façam essa comparação. Então, eles podem estimar, eles podem medir, né, ali com o seu palmo, tá? E depois, na sequência da atividade, a gente vai também utilizar a medida padronizada. Então, antes eu faço o uso da medida não padronizada com eles, tá? Aí vamos à questão. Estime o comprimento. A altura da porta, mais que 1 metro, menos que 1 metro, exatamente 1 metro. Largura da porta, mais que 1 metro, menos que 1 metro, exatamente 1 metro. Aqui, nós vamos estar trabalhando com a estimativa, né? Da altura e da largura da porta. Então, aqui, nós podemos questionar se eles sabem o quanto é 1 metro. Se eles têm essa representação mental do metro. Quanto é 1 metro, né? Então, eu posso também relacionar, por exemplo, com a altura deles, né? Porque a gente já trabalhou aí nos anos anteriores, ou mesmo aí no 3º ano, com a altura, e eles sempre comparam também as suas alturas. Então, eles podem utilizar ali também a altura para tentar estimar. Será que a altura dessa porta ela tem mais que 1 metro? Menos que 1 metro ou exatamente 1 metro. E a largura. Então, também, se eu pensar que se eu deitar ali na porta, será que vai ter mais que 1 metro? Menos ou exatamente 1 metro? Então, aqui eu começo a trabalhar também com a estimativa. E aí, na questão 3, né? Observe os instrumentos de medida abaixo e indique o comprimento e a unidade de medida mais adequada para cada um dos itens indicados e complete o quadro com os outros objetos, né? Aí eu tenho os instrumentos de medida, a régua, a fita métrica, a trena, né? E aí, o que vamos medir? Então, nessa atividade, eles vão vivenciar, eles vão colocar a mão na massa, eles vão utilizar os instrumentos de medida para medir cada um desses objetos indicados. A altura da mesa do professor, né? Olha lá, que instrumento de medida utilizado. Aí o primeiro já está pronto, né? A fita métrica. Qual a unidade, né, de medida, né? Eu tenho que saber, eles têm que reconhecer, né, que o resultado de uma medida, ele deve ser expresso pelo número e seguido pela unidade de medida utilizada. Aí, por exemplo, né, eu tenho que levar fitas métricas, ou uma fita, ou mais de uma, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a trena, mas a gente percebe que tem muita coisa aqui também que eles vão conseguir medir com a régua. Então, o que é interessante? Eu utilizar, eu medir, tá? Eu posso também estimar com eles antes de medir. Quanto será que é o comprimento do meu lápis? Quanto vocês acham que tem aqui? Né? Então, eles vão fazer a estimativa, a nota, depois a gente pode medir e comparar, né? A estimativa e a medida real, tudo bem? Então, aí eles podem, né? O comprimento do lápis, a largura de um livro, o comprimento da borracha, e eles podem escolher outras coisas. E são atividades que eles gostam, que eles se divertem, que eles se envolvem, e eles vão aprendendo ali, né? Sem, às vezes, dar conta do que eles estão fazendo. Então, é colocar a mão na massa, eles precisam vivenciar
Como que eu vou aprender a estimar? É estimando, é colocando situações que eles possam estimar. Como que eu vou aprender a medir? Medindo, certo? Pode passar, Carla. Aí, nós vamos para uma questão da P, tá? Aqui, o que eu vou chamar a atenção de vocês. Lá na última TPC, a Carla, até quando estava falando dos resultados, ela chegou a comentar com vocês, nós tínhamos deixado marcado o resultado dessas questões. Então, na AP, nós tivemos as duas habilidades, tanto a MA19 como a 20, elas foram avaliadas, tá? A 19, nós tivemos 4 escolas só que foram avaliadas e nós ficamos aí com uma porcentagem de 97%, tá? Que aí a 19, ela está relacionada com o estimar, medir e comparar comprimentos, que é essa que nós acabamos de ver. E essa questão aqui da P, ela é a EF03MA20, que é estimar e medir capacidade e massa, tá? Então, essa questão, nós tivemos, todas as escolas foram avaliadas, e nós tivemos lá um desempenho de 78% de acerto nessa questão. E na MA19, agora eu não me recordo se eu falei, nós ficamos com 97%, tá? E essa aqui nós tivemos 78%. Mas eu posso falar que é essa questão? Não, tá? Eu só estou comentando com vocês da habilidade. Essa habilidade, ela foi avaliada, mas eu não posso garantir que essa foi a questão que eles acertaram ou que eles erraram. Como a Carla disse, nós temos apenas esse modelo de prova, tá bom? De avaliação. Então, vamos lá para a questão. Ariel está fazendo um bolo. Ao olhar a receita, ela viu que precisaria de 1 copo de leite cheio. Ela já colocou 100 ml de leite nesse copo, conforme mostra a figura abaixo. E aí eles têm a figura, né, essa representação que eles podem aí analisar e observar. Então, ele já tem ali, olha lá, 100 ml, né? 100 mililitros ali de leite. E aí ele tem mais aquele tanto ali que ele vai ter que estimar. Então, tá lá, ó. De quantos ml de leite Ariel vai precisar aproximadamente? Olha lá, ele vai estimar aproximadamente para completar o copo para fazer a receita do bolo. Então, aqui nós estamos estimando, né, a capacidade. No segundo ano, nós selecionamos 2 habilidades que estão diretamente relacionadas com aquelas habilidades que ficaram em defasagem no 4º e 5º ano, que são a EF02MA16, estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, como metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados, que explora os objetos de conhecimento de medidas de comprimento, unidades não padronizadas e padronizadas. E a EF02MA17, que é estimar, medir, comparar e registrar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, o litro, mililitro, grama e quilograma, que explora os objetos de conhecimento de medida de capacidade e de massa, unidades de medida não convencionais e as convencionais, como litro, mililímetro, centímetro cúbico, grama e quilograma.
Então, aqui a gente já percebe que aquela habilidade lá do 4º e 5º ano, ela vai se desdobrar em duas habilidades. Uma relacionada especificamente com o comprimento e a outra com capacidade e massa. E essas habilidades, elas podem ser encontradas no nosso material, no Aprender Sempre volume 2, na sequência didática 2, aulas 9 e 10, na sequência didática 3, aulas 10, e no EMAI volume 1, sequência 9, com as atividades 9.1, 9.2, 9.3, a sequência 11, com a atividade 11.1, e na sequência 13, com a atividade 13.5. E como são duas habilidades, nós colocamos aqui entre parênteses quais são as atividades que desenvolvem cada habilidade em específico. E para nós analisarmos, para nós verificarmos como essas habilidades são trabalhadas no nosso material, nós colocamos a atividade do Aprender Sempre, volume 2, a aula 10 da sequência didática 3, Descobrindo a Massa dos Colegas. Novamente, então, inicia com a sessão O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender como aferir e registrar a medida de massa de uma pessoa. E começa a contextualização. A turma da professora Aline também resolveu aprender a medir a massa das pessoas. Atividade 1. Você sabe o que é uma balança digital? Já viu uma? Sabe como utilizá-la? Converse com seus colegas e com seu ou sua professora. A balança digital é um aparelho utilizado para medir a massa das pessoas, ou seja, a quantidade de massa que elas possuem. Então, nessa atividade, é uma conversa inicial apresentando esse instrumento de medida, que é a balança, e aí vocês podem trabalhar, descobrir nessa atividade os conhecimentos, um pouco mais dos conhecimentos prévios de seus estudantes, das suas crianças. Trabalhar com elas o que é uma balança, onde é encontrada a balança, para que ela serve, se alguém já utilizou, certo? E aí, na questão 2, peça para a professora ou seus familiares medirem a sua massa. Depois, anote no retângulo abaixo. Então, a criança terá que manusear este instrumento e anotar, fazer o registro do resultado da sua massa, da medição ou da aferição da sua massa nesse retângulo destacado. Questão 3. Junte-se com 3 colegas, anote os nomes e as medidas de massa deles. Não se esqueça de incluir-se na tabela e, portanto, vem 4 linhas, porque são 3 colegas mais a própria medida de massa. Agora responda, você gostou de realizar esta atividade? Por quê? O que descobriu sobre a relação entre massa e peso? Converse com seus colegas e professor sobre isso. E aí, na questão 4, a proposta é observar esta tabela com as medidas de massa de estudantes da turma da professora Aline. Então, tem a medida de massa do Guilherme, da Ana, da Maria e do Pedro. E aí, fazendo a análise e a comparação entre essas medidas de massa, a criança terá que responder as perguntas da letra A, B, C, D e E. Então, a gente pode observar que essas atividades, o conjunto dessas atividades, o movimento metodológico é muito parecido com as outras sequências, as outras aulas das sequências didáticas apresentadas aqui do Aprender Sempre, que parte do trabalho com situações concretas ou de atividades exploratórias, passando pelo registro, pelo escrito
e no caso aqui o registro do peso ou das medidas de massa dos colegas. E por fim, uma análise comparativa das medidas de massa dos estudantes, trabalhando também com tabelas. Assim, através de uma atividade exploratória, nós conseguimos abordar as primeiras noções de medida das crianças, desenvolver as primeiras noções de medida, usando unidades padronizadas e comparando essas unidades. Se vocês perceberem também, na atividade 4, algumas perguntas também já vai inserir o trabalho, a abordagem de outras unidades temáticas, certo? Como, por exemplo, em relação aos números e às operações, abordando também, trabalhando também a utilização dos números decimais no cotidiano. Quando aqui na pergunta C, ela questiona: a massa da Ana foi registrada da seguinte forma: 22,5 kg. O que isso significa? Converse com seus colegas e professora. Então, aqui, a criança já vai começar a ter contato com a utilização dos números decimais, o 22,5 décimos, no cotidiano, certo? Já aprendendo a noção do que é esse 0,5, do meio, 22 meio. O que o 22,5 significa, certo? E também na letra E, quando ela pergunta: escreva os nomes dos estudantes considerando a ordem crescente de suas massas, ou seja, daquele que tem a menor massa para aquele que tem a maior, que aí vai trabalhar também com números decimais na sequência numérica, na sequência de números. E aí a professora pode já começar a trabalhar, a verificar onde as crianças vão colocar esse número 22,5 dentro de uma reta, dentro de uma sequência numérica. Primeiro ano. A habilidade aqui, então, do primeiro ano é AEF 01MA15, que é comparar comprimentos, capacidades ou massas utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. O objeto de conhecimento: medidas de comprimento, massa e capacidade, comparações e unidades de medidas não convencionais. Nos materiais, né? Nós encontramos aí essa habilidade. No Aprender Sempre, volume 1, na sequência didática 1, aula 9, sequência didática 2, aulas 8 e 9, e no Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 1, aula 8, e sequência didática 3, aula 8. Bom, aqui nós selecionamos uma atividade, né, do Aprender Sempre do volume 1, sequência didática 1, as aprendizagens de João Pedro. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos comparar as alturas de 5 crianças para verificar qual delas é a mais alta. Essa atividade, ela apresenta uma situação
para comparação de comprimento. Então, é necessário proporcionar uma situação em que eles possam comparar o comprimento dos estudantes com a mesma idade. Após observarem a altura dos colegas, eles devem dizer o nome de cada um, do menor para o maior. E essas informações, elas devem ser anotadas na lousa e depois elas devem ser colocadas em ordem. Então, antes de realizar a atividade, a professora está proporcionando aí para eles uma atividade que eles vão poder vivenciar, né? São 5 alunos ali da sua sala que eles vão estar comparando a medida, quem é o mais alto e quem é o mais baixo, tá? E aí nós vamos para a atividade. Juliana e João Pedro encontraram 5 colegas de classe de João Pedro e comentaram que, embora todos tenham a mesma idade, eles têm alturas diferentes. 1. João Pedro fez um desenho das 5 crianças, recortou cada um e pediu que sua mãe os organizasse de acordo com a altura. Eles combinaram que ela diria o nome das crianças da menor para a maior. Aí a letra A, faça isso você também. E a letra B, agora relacione as crianças da maior para a menor. Aqui nós separamos uma outra atividade, que é a da sequência 3, sequência didática 3, números e cálculos no comércio. A aula 8, fazendo comparações. Nessa aula, o objetivo é que os estudantes possam medir sem usar instrumentos padronizados, tá? E que para conseguir medidas exatas, né, é necessário instrumentos específicos e padronizados. Então, vamos lá. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai analisar e descobrir medidas, olha lá, por observação. 1. Na hora de lanchar, os meninos pediram suco, pipoca e sanduíche. A. Veja os tamanhos dos copos da lanchonete. Onde cabe mais suco? No primeiro ou no segundo copo? Por quê? Então, aqui, o que eles vão precisar? Eles vão observar esses copos, né? E aí, eles vão ter que saber, eles vão ter que responder aí onde cabe mais suco. Então, somente através da observação, tá? 2. Observe os sacos de pipocas vendidos na lanchonete. A. Identifique quem comeu cada um dos sacos de pipoca e escreva seus nomes. Então, aí, eles vão ter também, nessa atividade, eles vão ter que identificar os pacotes de pipoca, né? E identificar aí como grande, médio e pequeno, né? Aí ele vai responder, olha lá, ó. André comeu o saco de pipoca grande. E aí, através da observação, ele vai ter que ali descobrir qual é o pacote aí, o saco de pipoca maior. E aí ele vai colocar o nome do André. Aí o João comeu o saco de pipoca médio e a mamãe o pequeno, como sempre. Brincadeira. Já na atividade 3, né? Eles vão ter que observar aí a ilustração, né? De 2 árvores e concluir qual é a mais alta e a mais baixa. Então, tá lá, ó.
Da porta da lanchonete, os meninos viam a praça e algumas árvores. Qual delas é a mais alta? Faça um risco na sua escolha. Então, eles iam ter que identificar qual era a mais alta. B, qual delas é a mais baixa? Faça um X. O que eu preciso fazer para saber o tamanho exato dessas árvores? Converse com seus colegas e com a sua professora. Então, aqui, né, é um excelente momento também, né, para que a gente possa realizar uma conversa sobre os instrumentos que poderiam ser utilizados para medir com exatidão o tamanho deles, né? O seu peso, né, a massa, tá bom? Pode passar, Carla. Aqui, nós também trouxemos uma questão que caiu, né, na AP, como nós dissemos, né, nós retiramos do modelo que nós tínhamos. Ela ela está como H11, né, seria a questão 11, e nós tivemos, somente uma escola não foi avaliada, e nós ficamos aí com um resultado de 96%, tá? Então, aí, nessa questão, eles tinham aí, ó, observe abaixo o desenho de alguns postes de iluminação. Então, eles também tinham que observar, e aí vinha a pergunta, qual desses postes é o mais alto? E aí eles teriam que identificar qual é o mais alto. Então, é muito importante, né, criar situações para que os estudantes possam comparar comprimentos, capacidade, massa, utilizando aí os termos para ordenar os objetos aí no uso aí no cotidiano. Segundo momento, sugestões de intervenções. Vídeo, grandezas e medidas. Medir, estimar e comparar. Agora, nesse momento, nós vamos estar analisando um vídeo. E esse vídeo, ele foi gravado, tá? Na escola estadual, professor Daily Rezende França, tá? E na época, que foi lá em 2012, o professor Ivan Cruz Rodrigues, né? Na época, ele era diretor da escola, tá? Então, o Ivan aí, ele é um dos autores, né? Eu acho que vocês já o conhecem. Ele é um dos autores do nosso livro PNLD, nosso livro de matemática. Célia Maria Carolino Pires. E o professor também, Ivan, ele é muito conhecido, né, pelas sondagens numéricas, pelas sondagens de resolução de problemas, que nós já trabalhamos muito em ATPC, tá? Então, aqui um pouquinho do professor, possui licenciatura e bacharelado em matemática pela PUC de São Paulo, 1997, e mestrado profissional em ensino de matemática pela PUC de São Paulo, 2006. É aluno no curso de doutorado de ensino de ciências e matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. Atuou na rede pública estadual de São Paulo como diretor de escola. Atua como formador em cursos de formação para professores da educação básica e participa do grupo de referência em matemática, GRM, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, no projeto EMAI. Então, o Ivan, ele vai ter uma participação, além de ter gravado, né, partes do vídeo na sua escola, ele também participa do vídeo. Vamos lá, vamos assistir e analisar.
Eu acho. Escola Estadual Professor Daily Rezende França, Zona Norte de São Paulo. Quem passa pela quadra meio distraído pode achar que os alunos do 5º ano estão brincando. Nós estamos trabalhando o metro, né, uma medida padronizada, e eles estão trabalhando também em grandezas e medidas, que é esse o objetivo da aula agora. 1,5 metro, 150 centímetros, Então vai ajudar a medir lá para ver quanto mais ou menos aonde parou o pé dele. Ajuda segurando lá, para ele poder travar. Vai, Bruno. Vê se tá certo, José. Aí? Foi aí? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí? Então trava a trena. E vem ajudar a olhar onde tá, José, agora. Olha no de baixo, na medida de baixo. Aqui. Então marca. Vai lá marcar. Grandezas e medidas. O assunto é um dos 4 eixos que o Ministério da Educação estabelece para o ensino da matemática. Os parâmetros curriculares nacionais definem que a criança deve aprender a comparar grandezas da mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos. Os parâmetros, grandezas e medidas ganham destaque, ganham relevância, né? Porque esse tema se conecta com todos os demais. Quer dizer, o campo de grandezas e medidas se articula com o campo numérico, com o campo das figuras, das formas e também com o campo da estatística. Então ele é um campo integrador. E dentro das medidas a gente pode incluir o sistema monetário, porque o dinheiro pode ser entendido como uma medida do valor das coisas. Do ponto de vista da relevância social, esse tema é extremamente importante. A gente mede tudo o tempo inteiro, né? Este vídeo gravado na Escola Professor Daily Rezende França, durante uma sondagem do diretor Ivan Rodrigues, mostra o processo de aprendizagem de medição do comprimento. Olha o que eu vou fazer para ter uma ideia do tamanho desse banco. Quanto você mede? 1,47 está perto de 1,5 metro? Não. 3 centímetros. 3 centímetros é mais ou menos isso. Então está perto de 1,5 metro? Tá. Então vem cá um pouquinho. Ó, eu pergunto para vocês, será que dá para a gente ter uma ideia do tamanho desse banco? 3 metros. As crianças acabam brincando, criando brincadeiras, e aí você cria um espaço matemático também no espaço físico da escola. Então a gente tem tido o hábito aí nesses anos de utilizar aqui o pátio coberto, sempre com situações que permitam às crianças essa exploração numérica. Porque, ó, até aqui tem quanto? 1,47 m, quase 1,5 m. Ó, eu vou pegar aqui e agora ele vai... Levanta. A cabeça tá aqui. Olha lá, ó. Quanto deve ter esse banco? 2,10 metros? Mas ele não tem 1,5 m? Deu um Felipe do lado de lá, um Felipe do lado de cá. O Felipe tem quase 1,5 m. Então tem 1,5 m para cá, 1,5 m para lá. E aí uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente trabalha com as unidades de medida, a gente fala muito no padronizado e no não padronizado, né? E o que eu tenho colocado é isso. O metro, ele é da vivência de todas as crianças. Então a gente pode partir também do metro e depois partir para o não padronizado. Quer dizer, usar o metro como uma referência de estimativas e depois você utilizar outros instrumentos de medida e tal. Né? E aí eles estavam medindo o banco, depois foram medir o portão. 3 metros. Luiz Márcio Imenes é professor de matemática há mais de 40 anos.
É formado em engenharia civil e tem mestrado em educação matemática. Imenes é autor de diversos livros sobre o assunto. Ele procura aproximar a matemática do dia a dia, como a que encontramos na construção de uma casa, por exemplo. A presença da matemática numa obra é bastante marcante, né? A começar do próprio projeto. Uma casa é tridimensional. E o desenho que se faz, a planta, o projeto, é bidimensional. Então isso já envolve conhecimentos de matemática. Todas as dimensões de uma obra são muito bem pensadas, não são arbitrárias. Boa tarde. Tudo bem? Dá licença, seu Tião. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Sou o Fábio, esse é o professor Imenes. Prazer, como é que vai? Obrigado Tudo bem? por nos receber aí. Bem? Onde que o senhor vê matemática nessa obra? A matemática na obra tem tudo, né? 2,90 metros certinho. Seu Tião, como é que o senhor faz para saber quantos ladrilhos vão ser usados para forrar o piso da sala? Esse piso, cada piso tem 60 centímetros, entendeu? Cada piso. Significa que 2 pisos vai dar 1,20 m. A gente tem uma área de 4 metros. 4 metros e 70. 4,70 metros. 4 metros e 70. E o senhor disse que quanto que tem cada piso? Tem 60 centímetros. Porque nós usamos 2, 4, 6, 7 pisos inteiros. Mais 40 e sobrou um recorte de 49 centímetros. Além de medir com um metro padronizado, pode-se também usar o corpo como instrumento de medida. Às vezes você pega também, você mede, você dá 3 passos para lá, 3 para cá, fala, o espaço que eu tenho aqui é esse. Um passo é 1 metro. 1, 2. 2 não chegou a 3 passos. Significa que essa cozinha tem 2 metros e 70 no máximo. Entendeu? Se ela desse os 3 passos, seria 3 metros. Aí é a sua prática que conta, né? Os anos de experiência, né? Na Daily Rezende França, a professora Sônia ensina o que é perímetro, ao mesmo tempo que exercita os alunos na prática de estimar medidas. Isso. Não precisa o dedinho em volta, só em volta. Isso. Sim. Isso. Fez o contorno para medir aí, ó, o perímetro. E agora, vou usar a trena de novo? Não vai ficar muito difícil? Um barbante? Aí a gente pode pegar um barbante e aí depois do barbante? Tira no caderno, aí estica ele e vai medindo, carrego com uma fita métrica. É porque tá no concreto. Porque se só falar o abstrato para essa idade é muito complicado, né? Então eles vivenciando fica bem mais fácil. Isso, soltando sempre o barbante, sempre soltando o barbante. Solta. Quanto mais soltinho. É certo você. Agora já mediu, ó, já fez o contorno. E agora, como a gente vai achar? Mas como? Assim em volta mesmo? Não, agora como? Quando for as curvas, aqui nós faz assim. Vai usar o barbante aí no lugar mesmo? Não, mas pode esticar ele. Ah, então vamos esticar o barbante para ver. Aqui, ó. Vem cá, Irã. Põe a pontinha lá no 2. Aí, deu 2. E aí? Como a gente vai fazer? Chegou. Sobrou? Agora volta. Quanto mais ou menos vocês acham que deu essa medida agora? Se daqui até aqui são 2, foi mais uma vez. Mais 2. 4. Mais 4. É 4? 2 mais 2? 2 mais 2? 4. Mais 1? 5. E mais esse pedaço? 65 metros 50. Ó, meio. Metro. Aí passou mais um pouquinho. Mais um pouquinho de quanto? Mais ou menos? 10.
Hã? 70. 70 aqui, mais ou menos dá 70. Então vamos pegar agora, deixa aí, pode soltar o dedinho. E olha só que interessante. Além de aprender grandezas e medidas fora da sala de aula, os meninos não precisam fazer conta. Usam cálculos de aproximação. Mas a matemática, professor Imenes, não é ela uma ciência exata? Há uma orientação bastante clara em todos os documentos oficiais que a gente tem hoje, do MEC, da Secretaria de Educação, para que se trabalhe, para que se explore as estimativas, aprender a estimar, né? E isso tem muito a ver com as medidas. As pessoas têm que ter ideia de quanto é um metro, né? Quanto é um metro? Um metro é mais ou menos isso aqui, né? E quanto é um centímetro? Centímetro é mais ou menos isso aqui. Quanto é um quilômetro? Bom, quanto é um quilômetro eu não tenho como mostrar, mas eu posso dizer, é quanto eu ando da minha casa até chegar na farmácia. Tá correto? Ela tem que ter alguma referência, né? Vamos medir quanto tem? Vai medir, porque já achou 5 até aqui. Aqui? Não, agora vai vir daqui, Heitor, ó, deste pedaço até aqui para ver se deu 1,70 m mesmo. 33. 5 metros? 33 centímetros. Não, olha aqui, ó. Aqui 50, 60, 70, 80 e 86. Então 5 metros e 86 centímetros. Medida estimada com auxílio do barbante, 5 metros e 70 centímetros. Resultado alcançado com o uso da trena, 5 metros e 86 centímetros. Mas e as crianças? O que elas acham? Uma coisa que a gente não consegue aprender na classe, mas sim aqui fora. É porque aqui, ó, dá pra gente aprender metro, centímetro, tudo que não dá lá na sala, igual ele falou. Porque ela tem vida e o espaço. E se fosse todo mundo igual fez aqui, não ia dar. Aqui na classe é melhor fazer com uma fita métrica do que no caderno. Ficar escrevendo. Que dá pra aprender muito mais coisas. Aí depois pega o papel, ou cola, ou guarda. E outra coisa muito importante que tem a ver com tudo isso é o cálculo mental, né? Que ele está relacionado com as estimativas, com as medidas, e que estas pessoas que trabalham, que usam matemática no seu dia a dia, como numa obra ou no comércio, elas têm um cálculo mental bastante desenvolvido. A matemática tem uma presença bastante marcante na vida das pessoas porque ela está no mundo. O nosso mundo é bastante matematizado. Por isso a importância cada vez maior das pessoas aprenderem matemática na escola. na parte de baixo, lembra? Porque em cima polegada, embaixo 1,50 m. É a única área do conhecimento que pode ser reinventada. E isso é gostoso da gente ver nas crianças, né? Se a gente dá as oportunidades, elas reinventam. Eu não vou dizer que inventam porque não são as primeiras, certo? Mas elas reinventam matemática. A gente tem as estruturas mentais possíveis para isso. Certo? Isso é muito fascinante. Bom, meninas, nesse vídeo nós identificamos algumas intervenções e como o vídeo ele já é muito esclarecedor, até sugiro para vocês que se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida ou forem pegar alguma sugestão desse vídeo, vocês podem voltar, pausar, enfim, ir anotando, ir analisando e estudando também em outros momentos, quando vocês forem planejar as atividades com o mesmo objetivo, desenvolvendo essas habilidades. Mas aqui nós vamos somente falar de 3 intervenções que nós identificamos nesse vídeo, que foram bem exploradas. Só algumas observações. A primeira intervenção que nós identificamos foi essa, realizada pela professora Sônia Ramos de Souza, no 5º ano, em que ela propõe uma atividade que desenvolve a representação mental do metro nas crianças, explorando também o sistema de numeração decimal, inclusive no espaço físico da escola, no ambiente aritmizador que eles já construíram
lá dentro do pátio da escola, o pátio coberto, como diz o diretor depois. Essa exploração do sistema de numeração decimal, o 1,5 metros ou 1,5 metro, ela também é validada pela professora depois que o aluno desenvolve a atividade. Depois que o aluno chega na resposta, como vocês puderam perceber, a professora faz questão de validar a resposta que o aluno chegou, que é também um detalhe importante a se fazer. A professora trabalha aí, no caso da atividade, com a questão da estimativa, com a questão do registro das escritas e também, por último, a validação dessas estimativas, fazendo esse movimento metodológico com os materiais de apoio que ela possui no ambiente aritmizador. A segunda intervenção que nós destacamos nesse vídeo foi a realizada pelo diretor e professor Ivan Cruz Rodrigues. E nessa atividade, como vocês puderam perceber, o diretor parte do conhecimento do próprio aluno, o conhecimento prévio, que no caso é a altura do Felipe, parte desta referência para estimar, tentar fazer com que as crianças estimem a medida do banco, o comprimento do banco. Então, ele parte de uma medida, vamos dizer assim, não padronizada, tendo um Felipe, 2 Felipes, e aí depois fazendo com que as crianças ou a turma no coletivo valide a sua estimativa. O que foi muito interessante aí, porque a todo momento o diretor, ele não dá respostas, ele vai pegando as respostas que as crianças vão dando para as suas perguntas e a partir das respostas ele vai trabalhando, fazendo com que a criança chegue no resultado correto das suas perguntas. Então, a todo momento, por exemplo, quando ele pergunta se o banco, no caso do banco, o Felipe conseguiu deitar 2 vezes, deu 2 Felipes, então quanto aproximadamente tem a medida do banco, o comprimento do banco? E aí uma criança chega a dizer, se não me engano, 2 metros e 10, se não me engano. E aí ele parte daí 2 metros e 10, mas o Felipe tem 1,47. E aí vai incentivando, vai estimulando para que a criança construa o seu cálculo mental, o seu raciocínio e chegar na resposta correta. Ele não dá logo de cara já a resposta. E por último, a terceira intervenção que nós identificamos, que o vídeo trabalhou bastante, foi novamente com a professora Sônia e a sua turma do 5º ano, que ela começa a trabalhar o conceito, a definição de perímetro, que nada é mais, nada é menos do que o contorno de uma forma. Ela parte da forma irregular, que é o contorno das próprias crianças, as crianças brincam lá fazendo o contorno uma das outras, e aí começa também a instigar, a estimular as crianças a buscarem estratégias para medir o contorno das crianças. Então, ela pergunta lá, e para nós medirmos o contorno, esses desenhos do contorno que vocês produziram dos seus colegas, será que dá para medir com uma trena? Será que não fica muito difícil? E aí as próprias crianças vão buscando soluções, estratégias para medir, como medir o contorno, o perímetro dessas formas irregulares que estão desenhadas no pátio, que elas mesmas desenharam. E aí depois, num segundo momento, ela trabalha também com a estimativa de quanto tem, então, esse perímetro, esse barbante que eles utilizaram. Notem que eles já têm no ambiente deles o desenho, a reta, o tamanho correto do metro, e aí a partir desse desenho, vamos dizer assim, dessa representação, melhor dizendo, dessa representação, as crianças vão buscar o perímetro. Então, de novo, naquele mesmo movimento, é uma atividade exploratória, em que a criança coloca a mão na massa, como a Patrícia disse, depois parte para as hipóteses, a construção das hipóteses das crianças, que nada é mais, nada menos do que estimar, as estimativas, e por último, como sempre, a professora e o diretor, eles validam aquelas hipóteses das crianças, se elas chegaram perto, se elas chegaram próximas, se elas acertaram ou não, sempre nesse movimento metodológico, que é muito importante e que tem resultados. Vamos então para o nosso penúltimo momento desse encontro, que é o sistematizando. Aqui nós vamos realizar uma síntese dos conhecimentos que nós desenvolvemos ou retomamos nesse encontro, nessa TPC EMAI. Com os instrumentos avaliativos
e seus resultados, a elaboração das intervenções e estratégias deve considerar as habilidades nas quais os estudantes tiveram menor desempenho. Então, nós pegamos lá os instrumentos avaliativos que nós utilizamos para esse momento de estudo e análise foram as APs de matemática do primeiro bimestre, tanto com enfoque no 4º e 5º ano. E dentro dessas APs, nós diagnosticamos, identificamos as habilidades que os estudantes tiveram o menor desempenho, que nós percebemos que estava relacionado dentro lá da unidade temática de grandezas e medidas. E aí, com isso também, nós devemos verificar agora, chegando nas escolas, quais estudantes estão com mais dificuldade nesse componente curricular e quais são essas dificuldades que vocês podem fazer uma análise mais detalhada, aí cada um com a sua sala, através da plataforma CAED, quais são os objetivos de aprendizagem para cada etapa da trajetória escolar, porque nós percebemos aqui, com o movimento que realizamos, que as habilidades que ficaram com maior defasagem lá no 4º e 5º ano, que nós pensamos da AP, ela não depende somente do trabalho no 4º e 5º ano. Ela depende do trabalho, do desenvolvimento de outras habilidades desde o primeiro ano. Por isso que nós colocamos lá na pauta, na apresentação da pauta, na contextualização e na justificativa, que são intervenções a serem realizadas, a serem pensadas a partir desses resultados que nós tivemos da AP, são intervenções que nós devemos pensar coletivamente em toda a trajetória escolar do estudante, desde o primeiro ano. E por isso que nós fizemos questão de relacionar habilidades desde o primeiro ano, fazendo então uma progressão de desenvolvimento dessa habilidade, do primeiro ao 5º ano. O que nós pudemos verificar então? Que aquelas habilidades que nós pensamos do 4º e 5º ano vai começar lá no primeiro aninho, quando a criança ela inicia identificando as grandezas e as possibilidades de medida dessas grandezas no cotidiano. No segundo ano, ela começa a explorar as primeiras noções de medida e até comparar medidas, como é o caso da atividade lá da balança e da tabela, em que a criança vai ter que fazer uma análise, uma comparação de uma medida de massa com a outra. No terceiro ano, a criança reconhece essas medidas mais usuais, compara as medidas e começa a fazer a conversão entre medidas de uma mesma grandeza. No 4º ano, a criança precisa mobilizar todos esses conhecimentos que foram desenvolvidos e adquiridos nos anos anteriores, e aí começa também a aprender outros conhecimentos matemáticos, como o perímetro, a área, em que as crianças necessitarão mobilizar os conhecimentos anteriores para entender e compreender esses novos conceitos. E no 5º ano, então, insere-se as situações problema mais complexas. Situações problemas com enfoque na unidade temática de grandezas e medidas, mas que dependem da mobilização de outros conhecimentos que deverão ser trabalhados ao longo de toda a trajetória escolar, ao longo desde lá do primeiro aninho, como, por exemplo, a utilização dos números e a compreensão dos números decimais, a abordagem de diversas figuras geométricas, já a apreensão dos conceitos mais relacionados também à unidade temática de grandezas e medidas, como perímetro, área, enfim. E aí tentar solucionar, mobilizando todos esses conhecimentos, as situações
problema que são propostas aí nas avaliações e também nas atividades do dia a dia. Então, é por isso que nós queremos deixar esse ponto bem claro, que a criança ela vai ser avaliada lá no 4º, 5º ano, de acordo com as habilidades exigidas da AP, das avaliações internas e externas, mas que essas habilidades, elas dependem do desenvolvimento de outras habilidades desde o 1º aninho. Então, é um trabalho coletivo. E, por último, a articulação com o currículo paulista. Então, a partir desses resultados, a partir da análise dessas habilidades, a partir da identificação desses estudantes, de onde eles estão errando, articular com o material que nós temos, que é elaborado pela Secretaria da Educação. Então, identificar quais são as atividades que nós podemos relacionar, quais são as atividades que desenvolvem, que abordam, que contemplam essas habilidades e quais são as intervenções necessárias para se fazer com as crianças para que ela consiga desenvolver essas habilidades trabalhando esses objetos de conhecimento. E nós queremos aqui deixar uma última observação, que para o 4º e 5º anos, além das avaliações de língua portuguesa e matemática, nós temos também outros componentes curriculares que estão sendo avaliados através da AP, que são os componentes curriculares de História, Geografia e Ciências. E os resultados dessas APs de História, Geografia e Ciências também se encontram lá na plataforma CAED, como a gente apresentou aqui para vocês, os resultados de matemática. Então, tem também nesse mesmo formato lá na plataforma CAED para vocês darem uma olhada, certo? Aqui nós colocamos um slide para falar um pouquinho sobre o SAEB, já que nós estamos falando de avaliações, de habilidades, nós queremos introduzir também as avaliações externas e as habilidades que são exigidas nessas avaliações externas. Nós estamos acostumadas a trabalhar muito com o SARESP, que é o sistema de avaliação aqui do estado de São Paulo. Porém, desde o início do ano, na verdade, desde o ano anterior, é que com a pandemia isso ficou um pouco de lado, nós tivemos um enfoque maior nas questões e nas habilidades, nos materiais disponíveis e exigidos pelo SAEB. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica a nível federal, certo? Então, por isso nós trazemos aqui também para apresentar para vocês onde encontrar um material legal para a gente estudar e dessa forma também nos auxiliar no planejamento da aula e na elaboração das intervenções dentro da sala de aula. Então, se vocês procurarem no Google SAEB, vocês vão encontrar sites e mais sites. O primeiro site, se não me engano, já cai nesse gov.br, onde vocês vão clicar na matriz de referência e aí lá no finalzinho da página vocês vão encontrar esses documentos, esses links para baixar, fazer download desses documentos. Tanto o documento sobre as matrizes de referência do SAEB, quanto o documento sobre as escalas de proficiência do SAEB, de língua portuguesa e matemática do 5º ano. E aqui nós vamos apenas apresentar para vocês como acessar esses materiais para vocês, se vocês tiverem um tempinho e tiverem a necessidade de realizar uma leitura, já relacionando essas habilidades dos nossos materiais oficiais do Estado de São Paulo com as habilidades exigidas a nível federal no SAEB, vocês podem já realizando esse movimento. Porém, nós vamos dedicar a próxima ATPC-EMAI
para fazermos uma análise mais detalhada, fazermos essa relação, construir essa relação das habilidades do nosso material com as habilidades que são exigidas a nível federal, tá? Então, é só a nível com o objetivo de instrumentalizar e apresentar esses materiais para vocês irem também se apropriando desse material de estudo. Mas aqui eu vou parar por aqui, nós vamos parar por aqui, porque na próxima ATPC-EMAI nós vamos analisar mais profundamente essas relações. Leitura final. A autora selecionada para a leitura final de hoje é a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é um dos maiores nomes da literatura brasileira, poeta, jornalista, escritora, professora e também musicista. Cecília nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Entre 1930 e 1933, ela assinava uma coluna sobre educação, tema dos mais importantes para a autora. Ela acreditava que não havia obras didáticas suficientes e que o currículo escolar deveria ser aprimorado. Cecília era a favor de abolir o ensino religioso, por exemplo, como também defendia a implementação de turmas com ambos os gêneros, pois na época era separado, como pregavam os educadores Maria Montessori e Rudolf Steiner. Em suas colunas, Cecília não hesitava em criticar os líderes políticos da época. Ela chamava de medalhão o então ministro de Educação Francisco Campos e Getúlio Vargas, o presidente da República, de senhor ditador. Após o fim da coluna, em 1934, Cecília conquistou uma grande vitória. Como diretora do Centro Infantil do Pavilhão Mourisco, no Rio de Janeiro, ela criou a primeira biblioteca infantil do país. E essa mini biografia nós retiramos do site da Saraiva, que fala um pouquinho mais sobre ela. Nós retiramos apenas um trecho para vocês saberem quem foi essa educadora que combateu, lutou em prol da educação no Brasil. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia! 3 meninas, Arabella, Carolina e Maria. Uma bela, uma sábia e uma que nos desperta dizendo bom dia e que encanta com sua simplicidade e gentileza. Aqui, só não esqueçam, estamos finalizando a nossa TPC, não esqueçam de preencher o link para avaliação e presença, tá? Que pode ser aí pelo QR Code ou pelo link, tá? Agradecemos a participação de todas e para nós é muito importante essa avaliação que vocês fazem desse nosso momento. Desde já, agradeço em meu nome, em nome da Carla, muito obrigada.